Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, fiquei muito feliz, né? Eu fiz a primeira análise da entrevista do Ciro e muita gente comentou comigo, comentou no próprio vídeo, né? No YouTube, comentou particularmente comigo, em alguns grupos que eu participo, e gerou todo um debate das questões apresentadas ali no vídeo decorrente da análise que eu fiz dessa entrevista do Ciro Gomes, né? E eu falei no vídeo anterior que caso acontecesse isso, né, caso a repercussão fosse boa, eu faria um segundo vídeo. E isso acontece bastante, principalmente quando eu faço análises de entrevistas desse tipo. Lembro que já fiz algumas assim, e algumas inclusive eu não fiz, eu fiz 2 ou 3 e nem consegui terminar, porque realmente é um conteúdo amplo e complexo. São questões complexas, amplas e que exigem realmente um tempo para análise, né? Pois muito bem, gente. Essa segunda parte é mais interessante, porque a gente vai ver uma parte um pouco mais propositiva por parte do Ciro, e com isso a gente pode até fazer uma análise mais pautada, né, naquilo que ele apresenta como propostas de governo, né, e não meramente críticas superficiais ou críticas generalistas, né? Porque eu acho que na primeira parte ele apresentou muitas críticas de uma forma generalista, de uma forma assim mais de propaganda mesmo, do que de um projeto ali real. Então nessa segunda parte eu acho que, pelo que eu tô vendo, ela vai destrinchar um pouco mais o que ele apresenta de propositivo, né? E aí vai dar uma discussão até mais interessante, eu acho, do vídeo anterior. Pois muito bem. Ele vai ali continuar na linha crítica que ele vem apresentando, que basicamente, que é uma coisa que eu venho falando bastante tempo, que ele coloca, eu acho que é uma coisa um pouco perigosa, e eu deixo bem claro o motivo, porque eu consigo compreender em parte a narrativa. Porém, por que eu acho perigosa essa narrativa? Porque é uma narrativa que, para um público leigo, soa, passa aquela imagem daquela pós-política. Ah, a política é tudo igual, a coisa nunca vai mudar desse jeito, não sei o que, não sei o que. Em parte isso é verdade, porém, o problema é que há, há uma diferença substancial entre esses períodos históricos que o Ciro tá falando, né? Era FHC, era Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, que na crítica dele ele coloca de uma maneira simplista tudo no mesmo balaio, né? Foi isso que eu falei no primeiro vídeo. Aí na segunda parte é interessante porque o Ciro ele apresenta uma suposta solução para aquilo que a gente, para um problema que eu venho alertando há muito tempo nessa narrativa do Ciro. Só que essa solução, na minha opinião, é demagógica e falsa, né? Eu precisaria, ele diz o seguinte: olha, sabe, propondo, ela não vai ser aprovada ali entre os deputados e tudo mais. A gente tem que botar isso aqui pro povo votar. Plebiscito, né? No caso. Infelizmente, gente, preciso ser bem honesto com vocês. Nesse aspecto, envolve aí um conhecimento jurídico que eu não tenho específico, né? Do uso desse instrumento legal, que é o plebiscito. O plebiscito no Brasil, ele foi usado pouquíssimas vezes, né? Inclusive é uma das críticas que tem a democracia brasileira,
né? Eu lembro que o plebiscito foi utilizado em 61, se não me engano, para decidir, para o povo decidir o sistema de governo, né? Seria o presidencialismo ou se seria o... Perguntava o seguinte: qual a forma e o sistema de governo deve ser aplicado no Brasil? Foi em 93, né? Esse plebiscito. E as duas opções, né? No caso ali, em relação à forma, era monarquia ou república, onde a república ganhou com 86%, né? Quase unânime. E o sistema, né? Parlamentarismo, presidencialismo, né? E onde o presidencialismo ganhou com 69%, né? Ampla vantagem também, né? Então esse foi o principal plebiscito no Brasil, né? E o último também, né? E então assim, a gente teve outros anteriormente há muito tempo, mas é um instrumento muito no Brasil, né? E eu não sei, eu não tenho, como eu falei, um conhecimento de saber quais são exatamente as regras que definem isso, por exemplo, como é que o presidente aplica esse tipo de plebiscito, se ele tem um poder. O que eu sei, né, é que o presidente ele não tem plenos poderes, né? Então, eu acredito, né, que esse tipo de fala, e ela tende também ao seguinte, eu acho que ela joga muito a responsabilidade nas mãos das pessoas, né? Além disso, mesmo que a gente suponha que realmente esse instrumento seja efetivado, hoje em dia, a mentalidade do brasileiro em muitas questões, ela é bem atrasada, né? Então, assim, esse tipo de referendo, plebiscito, hoje em dia, seria bem complicado. Talvez, eu não sei se nesse momento histórico no Brasil, com a mentalidade da população atualmente, os resultados seriam benéficos para o país, né? Porque infelizmente isso não há muita garantia para isso, e acredito que com certeza também isso, se por acaso isso seja possível e realmente o povo tem algum nível de consciência bacana para aprovar coisas que sejam benéficas para eles, toda a classe política, e não só política, mas econômica, né, financeira do país, iria se opor fortemente ao governo de Ciro. Então a gente acabaria no mesmo problema que teve a Dilma, né? Que seria um ataque sistemático a ela e consequentemente, um golpe, né? E isso a gente não viu só no caso da Dilma, mas a gente viu historicamente em outros casos, né? O João Goulart, enfim, todos aqueles que de alguma forma tentaram fazer alguma reforma, seja qualquer que seja a forma como eles colocam isso, a elite brasileira e internacional também se opõe, né? Felizmente o Brasil é um país que não tem a sua soberania. Isso ficou bem claro no golpe de Estado que o Brasil sofreu. Então eu acho que essa suposta solução que o Ciro apresenta não é uma solução efetiva, não é uma solução real. É simplesmente uma ideia, né? Que eu pelo menos não acredito que isso resolveria esse problema. Bom, aí ele entra depois numa outra parte que aí sim é uma parte interessante, né? Que é a questão dos impostos no Brasil. E ele fala umas coisas que são absolutamente verdades, que é a questão da cobrança não existe no Brasil de lucros e dividendos, em que outros países desenvolvidos ela é uma cobrança altíssima, né? E isso deve ser aplicado no Brasil, sem sombra de dúvidas, né?
Pois é, gente, eu tava, porque só para explicar para vocês como é que eu vou fazendo esse processo dessa minha análise. É como se fosse um react, só que eu não mostro para vocês o vídeo. Então eu vou fazendo, vou assistindo cada parte, vou assistindo e vou aqui comentando as partes que eu vou assistindo, né, no sequencial. E durante aqui uns 5 minutos, basicamente o que se fala é pura demagogia, né? Aquela coisa contra a ideia de um presidencialismo de coalizão, né? Ele nem cita esse nome, mas a crítica que ele está fazendo é basicamente a isso, né? A questão é como ele vai governar assim. E é interessante porque o Rafinha Bastos pergunta isso, né? Rafinha Bastos, você está falando lá, o PT fez aliança com o Renan Calheiros, que depois deu golpe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o Eunício Oliveira. Aí o Rafinha Bastos pergunta, uma pergunta até inteligente, né? Que é bom, Ciro, mas como assim, cara? O Centrão tem muito poder. Para você ter governabilidade, você tem que, de alguma forma, fazer alguma aliança com eles. Então, como é que você vai governar sem eles, né? Ele faz uma pergunta inteligente até, né, pro Ciro. Aí já é um ponto, já entra num ponto que mostra a demagogia, prova aquilo que eu venho falando, da demagogia do discurso do Ciro. O Ciro, a gente pode ver em vídeos de 2 anos atrás, que buscou aliança com esse centrão fisiológico que ele hoje critica. Um discurso moralista, né? Moralismo de goela, como a gente gosta de dizer. Porque ele buscou o apoio desse centrão e não conseguiu na época, né? Provavelmente, se o Ciro tivesse conseguido aquele apoio naquele momento, a coisa teria sido outra, porque hoje ele não poderia falar, né? Ele se aproveita hoje porque, como não teve o apoio, e muita gente, né? Para muita gente passou despercebido essa busca dele, ter mais tempo de televisão, enfim, ia ter todo um apoio, ia ter todo um aparato para dar um impulso muito forte para sua campanha. Ele não conseguiu, e aí hoje ele se apoderou desse discurso que, como eu posso dizer, é demagógico. Porque, claramente, se ele tivesse o apoio desse pessoal, ele não estaria falando deles. E é pior, é mais demagógico ainda, quando a gente sabe que hoje o Ciro está buscando o apoio do DEM, né? Do DEM, do Rodrigo Maia. Da própria figura do Rodrigo Maia e do DEM, no partido do DEM, que é o partido mais direitista do Brasil hoje. E além disso, Rodrigo Maia, a figura do Rodrigo Maia principalmente, e o DEM, né, que o DEM é o partido, é a figura hoje mais forte do Centrão. São os líderes do chamado Centrão. E o DEM aprovou todas essas reformas aí, conseguiu aprovar todas essas reformas neoliberais do Brasil. Aí o cara que quer se juntar com esse grupo tá falando isso aí. Então, assim, gente, 100% como dizer que não é demagógico. É totalmente demagógico. Então, é disso que se trata aqui a crítica ao Ciro. Né? Ele faz algumas críticas que a gente pode pensar assim, a gente olha de longe, poxa, isso aqui é interessante, realmente, isso aqui é uma política suja, não sei o quê. Mas há dois problemas. Sem essa política suja dentro desse modelo atual, que o Ciro não quer romper com esse modelo. Ele quer fazer a coisa dentro desse modelo. E dentro desse modelo é isso aí. São essas as limitações do modelo. E aí ele cria uma ilusão. Além dele criar uma ilusão de que não, dentro desse modelo dá para fazer isso. Eles não fizeram porque não quiseram, porque se corromperam. Ele diz que não, ele vai ser o único que não vai se corromper com isso aí. Vai partir dentro desse modelo, mas não vai se corromper com isso tudo. Vai fazer totalmente diferente. E o pior disso é a demagogia, que é provada quando ele próprio busca o apoio desses agentes que ele está criticando. Então, assim, gente, é demagogia pura. Aí o Ciro, depois ele vai falar um pouco, né? Fica falando umas baboseiras. Aí eles vão entrar na questão dos votos, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o pessoal que está lá foram votados pela população. E aí que está outra grande contradição que eu vejo nesse discurso do Ciro, né? Que é o seguinte,
Ele falou ali no início da parte que eu peguei aqui para reação, né, desse segundo vídeo, a, a respeito de colocar plebiscitos. Bom, mas não chegaríamos no mesmo problema, né? Porque assim, se o povo é enganado a votar em alguém que luta contra os seus interesses, não faria a mesma coisa em um plebiscito? Obviamente que sim. Talvez fosse um pouco mais difícil, porque, mas mesmo o plebiscito também, ele também tem esses problemas, né? As pessoas também podem ser levadas a votar em algo que não as beneficie, né? Você vê muita propaganda que teve hoje em dia em relação à questão de privatizações, em relação a questões relacionadas às reformas, e sempre com promessas mentirosas. E a grande mídia fez isso, fez parte disso. Dizendo que, gente, se vocês aprovarem a reforma da Previdência, a reforma disso, daqui, se não aprovar, vai quebrar o Brasil. Isso aqui, na verdade, é o que garante que você vá se aposentar. Você vai se aposentar depois, mas se você não votar nisso, você não vai se aposentar nunca, porque vai quebrar o Brasil, vai quebrar a ciência. Gente, você tem que aprovar essa reforma aqui trabalhista, porque isso aqui vai gerar milhões de empregos. Então, você está hoje desempregado e com essa reforma você vai conseguir emprego. Então, eles têm um aparato midiático que tem o aval de mentir. E mentem compulsoriamente. Então, infelizmente, é difícil, às vezes, até você cobrar da população ter consciência nesse sentido, quando as únicas fontes de informação que elas têm são esses veículos de mídia que agem por interesse próprio, mas as pessoas pensam que podem confiar neles. Então, ela vê lá 24 horas fazendo propaganda ali. O agro é tudo, o agro é pop, o agro é bom, o agro é perfeito, é a maior maravilha do mundo. A pessoa vê isso que entra no próprio inconsciente dessas pessoas. É um mecanismo de manipulação no inconsciente das pessoas. Pessoas essas que não têm um preparo, não têm um conhecimento específico naquelas áreas e não têm essa maturidade, essa compreensão de que aqueles veículos de mídia agem por interesse próprio. Então, infelizmente, elas são muito manipuladas. E essa mentalidade ela está corroída por isso aí. Então a gente cairia no mesmo problema com plebiscitos e referendos. Infelizmente. Né? Então acho que gera uma certa contradição também nesse discurso aí do Ciro. Vamos governar com o povo. Já é demagógico isso aí também. Mas além disso, nada garante, mesmo nessas condições de que por acaso ele consiga governar desse jeito, o que eu já acho que é muito difícil, né? Não vai fazer tudo assim, obviamente. Isso aí não faz o menor sentido. E segundo, mesmo que ele conseguisse, o povo não teria um nível de consciência tão elevado para sempre escolher a melhor coisa para eles. Aí, gente, a gente chega num aspecto interessante para vocês entenderem. Eu sempre um dos pontos, na verdade, né? Tem vários pontos, mas esse é um dos pontos centrais da narrativa cirista, né? Do Ciro. O Ciro vai fazer a primeira crítica efetiva ao Bolsonaro aos 36 minutos de vídeo. Estamos sob um governo genocida, né? Agora que chegamos a mais de 500 mil de mortes pelo Covid e em grande parte por conta do Bolsonaro. E só nesse minuto 36 que o Ciro vai fazer uma crítica efetiva ao Bolsonaro. Isso diz muito, gente. Isso diz muito sobre o Ciro. Sobre esse relativismo dele, o esforço dele para, de alguma forma, esconder a crítica ao Bolsonaro, praticamente, né? Tipo assim, o cara passa ali meia hora criticando o PT, aí vai lá e até começar a falar alguma coisa sobre o Bolsonaro, né? Então, assim, você vê claramente como está distorcida a visão do Ciro, né? Sobre uma perspectiva de análise
da situação do Brasil. Quando ele, em vez de focar no maior, ele foca no menor problema. Né? Quem comparava, eu duvido que qualquer um aqui fale que o Brasil está melhor hoje do que estava na era do Lula. Isso é nítido. Mas vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar que você não more no Brasil, você mora em outro lugar, veja a entrevista do Ciro, entenda a entrevista dele, e tome como base o que ele está falando. Se você perguntar para alguém que vê essa entrevista sem ter vivido no Brasil, sem ter passado pelo governo Lula e agora o governo Bolsonaro, o que essa pessoa ia pensar? Ia pensar que o governo Bolsonaro é pior ou o Lula é pior? A julgar pelo contexto, pela argumentação do Ciro. Porque o Lula foi pior. Não, o governo PT foi pior. Né? Então, assim, gente, é importante a gente atentar para essas questões. A gente poder compreender o discurso. Aí observem vocês, você pegar aí esse período, esse tempinho, menos de um minuto, mas eu acho que o Ciro fala do Bolsonaro, ele parte logo automaticamente no minuto seguinte a falar do petista. Ele diz petista fanático, porque Ciro, não, Lula já falou também bobagem e os petistas fanáticos me atacam porque eu falo também, entendeu? Quando eu falo aí ele já diz que quem critica ele quando ele fala coisa, né? É porque é um petista fanático. Né? Então, assim, é bem nítido, é bem claro que o alvo do Ciro é o PT, não é o Bolsonaro. De modo algum é o Bolsonaro. E eu tinha visto, acho que foi ontem ou anteontem, o presidente do PDT, o Lupe, né? Falando, a cada 5 ataques ao Bolsonaro, um a Lula. Deixa de ser mentiroso, cara. Que mentira, cara. Eu venho acompanhando o Ciro aqui desde 2018 aqui. A cada 10 ataques ao Lula, um ao Bolsonaro. E olha lá. O grande objetivo do Ciro em todas as entrevistas que ele tem feito de 2018 para cá é atacar o Lula, atacar o PT, principalmente o Lula, né? Como ele chama, lulopetismo, essa frescuralhada toda que ele inventou aí. E aí qualquer crítica que alguém faz, eu fazendo um vídeo desse crítico a ele, pronto, ele já me classifica logo, o cirista já me classifica logo como lulopetista. Então é uma de tentar dizer que a crítica não é válida, mesmo apresentando toda uma série de argumentação sólida, realista, mas não é válida por causa disso, porque eles já classificam de uma maneira para poder dizer que aquela crítica não é válida. Uma falácia, mais uma falácia do Ciro das massas aí, entre aspas. Depois o Ciro vai entrar na questão da Caixa, né? Que o Lula, na entrevista, ele falou na possibilidade, né, de uma abertura, no caso da Caixa, seria uma empresa mista, né, tornar-se mista. Né? É um debate complexo, né, porque não seria uma privatização propriamente dita, né, nessa mista, o Estado ainda seria detentor ali da maior parte das ações, iria apenas abrir para o capital privado também, né? Fazer parte, seria uma junção, vamos dizer assim, falando de uma maneira mais simplificada. Então, não é propriamente uma privatização. Isso é importante deixar bem claro. A privatização é realmente o governo vender mesmo. Aí sim, vender a empresa como um todo. A empresa perde aquele status que tinha do Estado, né? Então, é um debate complexo? É um debate complexo. Né? Então, assim, pode até ser uma crítica válida, no sentido de dizer que não é para fazer isso, não é para abrir capital para iniciativa privada. Tal. Enfim, é uma discussão, é algo a ser discutido. Eu sou radicalmente contra a privatização em si. Agora, a questão de empresa mista, eu acho um pouco mais complexo. Acho que deve ser avaliado, deve ser analisado, caso a caso. Todas as implicações disso. E ali o Ciro não faz, né? O Ciro fala de uma maneira bem genérica, bem assim, como candidato mesmo. Não está falando como analista econômico, não.
Aí na questão que ele cita, a seguinte, aí realmente, concordo com ele. Eu não sabia disso que ele está falando, né? Mas também não acho que ele ia mentir nisso aí, né? Mas ele está dizendo que o Haddad foi colocar no seu programa a questão da autonomia do Banco Central. Caso isso seja verdade, a crítica do Ciro está certa. Realmente é uma coisa péssima isso, a autonomia do Banco Central. Né? Isso aí é uma coisa horrível. Porque, falando em termos assim compreensíveis, isso significa que o Banco Central iria simplesmente apenas privilegiar esse mercado financeiro, né? Esse baronato, como o Ciro coloca ali, né? Essa elite financeira, né? Se ele dá autonomia, a elite financeira toma conta e o Banco Central se torna refém dela. Então, realmente, essa questão do Banco Central, eu não sabia desse lance do Haddad, mas se isso é verdade, realmente é algo péssimo, um ponto negativíssimo para o Haddad. E é isso que eu falo, esse tipo de crítica sim que deve ser feito. A gente deve ver o que esse pessoal está fazendo, seja Haddad, seja Lula, seja Ciro, e olhar e dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E principalmente em questões centrais. A questão da autonomia do Banco Central é um tema central na nossa discussão, principalmente do campo econômico. E é um absurdo quem defende esse tipo de coisa. Né? Então, assim, se realmente o Haddad fez isso, é uma coisa péssima mesmo. Aí vale a crítica, sim. Aí ele falou, no seguinte ele fala, olha, o Bolsonaro colocou essa questão e o PT entrou na justiça contra. Então, assim, o que eu fiquei sabendo foi essa parte, que o PT entrou contra, né? E é o certo, entrar contra, um absurdo esse tipo de coisa. É por isso que eu tenho que ver aí se realmente é verdade o que o Ciro fala em relação à questão do Haddad, né? Que ele estava propondo a autonomia do Banco Central, porque se for um erro terrível do Haddad. Né? Então temos que saber disso. Porque o que eu vi foi essa posição que o PT tomou contrária quando o Bolsonaro anunciou que faria isso. Então a posição que o PT tomou agora foi correta. Então assim, a gente tem que ver. Isso a gente vai ver agora em 2022. Aí sim, eu acho que a gente vai ter que ler ali o plano direitinho do Lula, e do Ciro, do Lula, de todos e analisar bem essa questão, o que eles estão realmente propondo. Bom, aí depois o Ciro solta uma frase, né? Que é o que eu digo, demonstra muito essa contradição aí do cirista, do Ciro em si, ideológica, né? Que ele na própria entrevista, fica falando o PT não é de esquerda, o PT não sei o que, não sei o que. E aí ele vai e diz uma frase, o Brasil não cabe na esquerda. Né? Então, assim, você vê como o discurso dele, nesse sentido, é extremamente contraditório. Já levantei esse ponto aqui em outros vídeos, em lives, em participações minhas, como essa questão aí que ele se coloca, uma hora ele se coloca à esquerda do PT e depois ele diz assim, não, gente, eu não sou de esquerda, o Brasil tem que abarcar tudo e não sei o quê. Então, assim, o Ciro, ele tem ele fica a todo momento indo para um lado e para o outro. Uma hora ele quer ser o cara que é mais à esquerda do PT, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Outra hora ele se coloca como o cara, não, eu estou no centro, eu quero abarcar tudo, todo mundo. Entendeu? Então, o Ciro, ele se coloca ao mesmo tempo como uma figura não democrática, que vamos conversar com todo mundo, fazer isso e aquilo, e outra como um outside, não vou dizer radical, mas em certo sentido, de mudança mais estrutural, mais forte do que os outros. Então, todo mundo foi errado e a gente está propondo um outro caminho. Então, é um discurso ideologicamente muito, muito confuso. Muito confuso, ele fica indo para um lado e para o outro, e vai, volta, e vai para o meio, vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo, é muito doido. Bem, gente, então essa segunda parte também vou finalizando por aqui, para não ficar muito longo, cansativo para mim e para vocês que estão ouvindo, né? E dizer que, bem, não sei se talvez eu faça uma terceira parte ou não, né? Para abarcar, finalizar
a entrevista. Vou ver se é interessante fazer isso ou não, né? Mas agradeço desde já a todos por assistirem mais um vídeo. Peço que deixem o seu like, deixem seu comentário também. Compartilhe esse vídeo. Tchau.